Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, você que nos assiste hoje aqui nessa live, hora nona, estamos aqui no ar para falarmos hoje da ansiedade e o cristão, né? E a vida cristã. Como que nós vamos explanar isso? Nossa convidada hoje é a Alberlane Quinto, nossa psicóloga aqui da Mais de Deus. E vamos tratar do assunto dentro do que é possível, junto com a Bíblia Sagrada, é claro, mas dizendo que é muito mais além, né, doutora Alberlane, que nós não dá tempo numa hora a gente explanar tudo, porque o assunto ele é muito delicado, né? Além de hoje ele já alcançar muitas vidas, né? Independente de faixa etária, independente de inclusão social que você vive, hoje a ansiedade ela tem trabalhado malignamente em várias vidas, e aí a gente vai tratar disso hoje. Mas antes, eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento, de estar podendo falar da sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Eu quero te agradecer aqui pela vida da Alberlane Quinto, nossa psicóloga que está aqui nessa noite, do seu esposo, seu filho, a minha família, todas as famílias aqui representadas aqui na Mais de Deus, todas as igrejas, Senhor, que estão nos assistindo, abençoa, papai, as famílias, e que hoje nós possamos falar, Senhor, e abrir os olhos, Senhor, ser bênção de Deus na vida de muitas pessoas com esse assunto tão delicado. Amém, Alberlane? Hoje, satisfação, muito prazer de tê-la aqui nesse podcast, né? Vamos tratar desse assunto que, como eu tenho 20, 40 anos mais ou menos, pessoas que antigamente se falava muito, pessoas que eram fracassadas profissionalmente, principalmente profissionalmente, eram muito atingidas por isso. Na época que eu trabalhava, a gente via muita gente deprimida, ansiosa e angustiada, justamente por essa questão do fracasso, e isso trazia muita ansiedade. Mas o que eu tenho visto dos anos para cá, que isso tem atingido faixas etárias assim, assustadoras, né? Isso vem diminuindo, passou para jovens. Eu tive a infelicidade de ver um rapaz de 22 anos se suicidar, né, há um tempo atrás, e isso me assustou muito, porque o rapaz era rico, de boa família, boa índole, né, e de repente o rapaz, um garotão, alto, bonitão, sabe, o cara tinha tudo dentro do perfil da sociedade, um cara legal, né, do cara tá tudo bem, e de repente o rapaz ele tem talvez uma depressão que a família não soube lidar na época, e o rapaz se suicidou. E de lá para cá eu tenho observado que está atingindo cada dia mais jovens e até quase que crianças, né? Eu vi uma vez uma reportagem, crianças também, né? Nessas crises de ansiedade, depressão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e do que você tem planejado para falar hoje aqui nesse podcast. Boa noite, Pai do Senhor. Acho que a priori é necessário falar sobre o que é a ansiedade, né? Okay. A ansiedade, ela é uma reação normal do organismo a uma circunstância que ela é ameaçadora, e o corpo ele reage para reagir a essa situação, né? Então, como é que acontece no cérebro, né? O cérebro ele capta essa ameaça, e aí automaticamente ele envia neurotransmissores, hormônios para o corpo, para ele poder reagir a essa ameaça, né? Que no caso libera adrenalina, e aí você sente os sintomas, que é os tremores, né? É a falta de ar. Tem muitas pessoas que estão passando por uma crise de ansiedade e vão parar no hospital achando que estão infartando, que o coração está acelerando, porque está sentindo falta de ar, e quando chega lá, não estão infartando, é uma crise de ansiedade. Então, o cérebro ele funciona assim e ele reage assim, é natural. Natural até que ponto, né? Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa ela tem uma prova para fazer, existe ali algo que é necessário para ela fazer, e aí começa aqueles pensamentos: você tem que estudar, você tem que se preparar para isso. Começa a cobrança, né? Exatamente. Aquilo lhe impulsiona. Isso se chama ansiedade. Então, isso lhe impulsiona você a realizar. Você está preparado para realizar aquilo, né? Aí,
é onde é a ansiedade normal, natural. Passa a ser patológica, né, quando já é excessiva. Certo. Quando é excessiva, quando causa sofrimento, né? Tem uma informação muito importante, é que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Ele está, assim, em primeiro lugar no topo. Por que será, né? Por que será? Porque as pessoas, elas estão submetidas a muita pressão, né? Elas estão submetidas a muita cobrança, a muito estresse. E aí as pessoas cada vez mais estão vivendo acelerados. Também tem a desigualdade social, tem o estresse no trabalho. E tudo isso tem gerado pessoas doentes realmente nessa área da vida. Então tem que diferenciar essa ansiedade, né? Porque poucas pessoas sabem realmente o que é ansiedade. Ela é patológica e ela também tem essa reação normal, como a tristeza, como o medo. Ela faz parte inata do ser humano. E a gente observando que você falou da questão do Brasil ser um dos topos da lista devido à pressão, mas a gente vive num país, né, entre linhas, um país de liberdades, né, que tanto se pregam. Tem tanta liberdade e países aí que estão mexendo aqui na parte técnica. O som tá bom, David? Tá chiando. Então vamos dar só uma olhadinha aqui. 2, 3, Melhorada? Vai rig lá, cara. Ok, então é isso. A gente vê o Brasil um país assim de certas liberdades, né? E a gente não pensa em tanta pressão como é nos Estados Unidos, que as pessoas vivem para ganhar, né? As pessoas vivem para alcançar metas, estabelecer, né, metas na vida. E países como a China, como, né, esses países comunistas, eles têm uma pressão também. Né? A gente pensa assim, não, o comunismo esses países ele não tem tanta liberdade, né? Então as pessoas geralmente, quando as pessoas fracassam, o negócio delas é suicidar para apagar a imagem negativa. E a gente não vê isso muito no Brasil, né? Então, mas eu acredito, Alberlane, que, por exemplo, eu até tinha anotado aqui, que as pessoas hoje, elas... Melhorou o som? Melhorou? Ah, top. Você que está nos assistindo aí, pode dar um toque aí se melhorou, se o som está ruim. Viu? Fica à vontade. Eu até anotei aqui, hoje é muita academia para tratar o corpo, né? Sim. Hoje tem bairros que tem 2, 3, 4, 5, é todo mundo malhando, é todo mundo se tratando, né, moldando seus corpos, mas, no entanto, são pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas, né, que não cuidam da alma e do espírito. Então, o que eu percebo é que as pessoas hoje elas se tornam ansiosas porque as metas que elas estabelecem, a gente percebe que são metas que tratam muito o corpo, muito natural, muito o que vê, né? E esquecem de tratar aquilo que nos impulsiona, que é o nosso espiritual, a nossa alma, que dá muito sinal de depressão. Então eu acho assim, aí os sinais aqui, eu até coloquei aqui os sinais, né? Muito do pensamento, aquilo, eu não valho nada, eu não consigo, né? Ninguém gosta de mim, tem toda essa, né? Esse envolvimento de pensamento, mas também tem muita incredulidade. A incredulidade, ela tem colocado muito crente ou muito cristão na linha da ansiedade e da depressão, justamente porque não consegue mais confiar, não consegue mais buscar, não consegue mais acreditar. E o que você acha disso, desse contexto aí na área também espiritual, Bela? Né? Eu, como cristão, não posso deixar de acreditar que existe uma grande influência espiritual, sim. A ciência, lógico que diz que não, mas, né,
A gente tem algo muito mais poderoso, né? É. E tem sim uma influência por trás, porque a ansiedade, ela faz você entrar em conflitos. Em perder Belane, a nós paz. somos movidos por desejos? Você acha que a nossa natureza humana ela é movida por desejos? A natureza humana, a natureza acredito que sim. É, né? É, Porque isso traz muita ansiedade quando a gente tem esses desejos, né? Eu tenho acesso, é bom. E se eu não tiver acesso? Né? Se eu não conseguir, né? Aí começa a ficar triste, porque o desejo, ele controla muitas pessoas hoje, né? sim, Essa questão do mindset, né? Você fica controlado pelos pensamentos, pelos desejos. E quando isso não é conquistado, isso traz muita frustração muita hoje, frustração. né? E as pessoas elas não sabem mudar essa fase, esse disco, como dizia antigamente. Muda o disco, né? Muda a música e tal. É porque as pessoas elas se engajam tanto naquilo que elas querem que elas não são capazes de dizer, não, isso não está dando certo, então eu vou pegar esse negócio, jogar de lado e vou atrás de outra coisa que dê certo, né? E acontece muito da pessoa ansiosa, ela querer ter o controle de todas as situações. Pior que não tem, né? Não tem. Exatamente porque não sabe lidar com a frustração. Então, para não lidar com a frustração, eu vou controlar todos e todos Uhum. aqui, pra manter tudo aqui na minha visão, para mim não poder chegar a esse ponto que eu não sei lidar. Porque se eu chegar nesse ponto, que é a frustração, eu não vou saber lidar e eu vou sentir medo e eu vou começar a pensar algo ruim sobre mim, que eu não tenho valor, a incapacidade. Uhum. Então, essa questão do controle é muito presente na pessoa que ela é ansiosa. E aí, Belane, como você falou, da questão do dominar, né? Você passa a querer dominar. A pessoa, quando ela entra nessa fase, ela começa a querer dominar. E aí, quando ela não consegue dominar de boa, ela tenta dominar de mal, Sim. né? E aí é onde entra toda aquela confusão, aquelas intrigas, todas aquelas fofocas, todas aquelas coisas que muitas vezes tem dentro da família, também dentro da igreja. E a pessoa, muitas vezes, a gente percebe que a pessoa vem cheia desses traumas, cheia desses problemas, dessas coisas, muitas vezes até dentro dessa fase, né, de ansiedade, de querer dominar, de querer ser o dono da situação, não conseguindo dominar nem a sua própria vida, quer dominar a vida dos outros. Aí vem cheio dessas mazelas para dentro da igreja, né? E aí o que é que ela vê dentro da igreja? Ela só critica, ela só fala mal, ela não consegue perceber Jesus, né? E muitas vezes culpa o pastor, culpa o obreiro, culpa quem está na frente da obra. Menos ela, Sim. né? Mas é uma pessoa que vem cheio de mazela, cheio de insegurança, na verdade, porque eu acho que muitas vezes a ansiedade, ela traz tanta insegurança que a pessoa não consegue controlar, exatamente isso. Ela não consegue controlar por quê? Porque ela é insegura. E às vezes ela tenta ter essa segurança em cima das outras vidas, né? Sim. Tentando buscar uma segurança dentro de um processo de outra vida. Ou seja, eu vou controlar fulano, eu vou debater com fulano. E geralmente, Belane, que eu tenho percebido, eu não sei se isso tem dado científico também, as pessoas geralmente buscam pessoas mais fragilizadas do que elas. Sim. Né? Sim. Geralmente a pessoa que ela quer ser dominadora, ela nunca vai dominar uma pessoa que ela vê que tem potencial. Ela nem encosta. Ela vai para pessoas que ela acha que ela pode dominar. Então ela vê a debilidade da pessoa ali e ela vai investir para poder dominar, para poder se sentir bem. É isso, mais ou menos? É o que acontece? Sim, acontece muito. Acontece muito. Porque se ela encontra uma pessoa que tem essa firmeza, então não vai acontecer. Aí bate de frente logo, né? Não acontece, né? Então, acaba assim, pegando outras pessoas. Geralmente acontece muito isso dentro da igreja, pessoas que já vieram feridas de outras igrejas, que normalmente não foram os outros que a feriram, mas ela mesma... Está dentro desse processo, né? Dentro desse processo, e diz que a igreja que feriu foi os irmãos, mas na verdade é ela que é ferida, né? E a Belane, ela não consegue ver isso nela, né? Não. Como é que pode, né? E a terapia, vou falar da terapia. A terapia... Não, peraí, vamos... Não fala da terapia agora, Okay. não.
Vamos deixar mais para frente, para deixar o povo curioso. Tá Depois bom. você vai saber por quê. Alberlane, ela é gerada muitas vezes pelo que nós não temos. Como assim? Por exemplo, a Bíblia fala aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Mateus 6. Só para a gente ter uma ideia, para a gente não ficar só nas nossas palavras. Sim. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Fala assim, ó. Portanto, eu vos digo, não se preocupem, ok? Com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, né? Não tem vocês mais valor do que elas, do que as aves, né? Então, eu coloquei isso porque muitas vezes o que gera essa ansiedade, muitas vezes é pelo que a gente não tem. Sim. Né? Por isso que eu te perguntei. A gente fica muito preocupado, né, com essa questão. Quem paga aluguel? É uma questão é uma luta e é uma ansiedade que todo mês cai nas costas da pessoa, né? Então, essa ansiedade ela pode ser gerada por aquilo que a pessoa não tem? Sim. Sim. Com certeza. Inclusive eu separei, né? Até como coloquei como tema, né, desse versículo, contrário da vivência atual, né? O contrário, né? Que é exatamente a busca desenfreada pela perfeição, muitas das vezes. Pela a perfeição. Porque hoje existe uma cobrança dentro da sociedade, existe uma perfeição posta, né? E você tem que corresponder a isso. Se não conseguir... Se não conseguir, você é um fracassado, você é incapaz, né? Então, você tem que ser um pai de família que supre todas as áreas perfeitamente, você tem que ser uma mãe que supre todas as áreas, você tem que ser um trabalhador que supre tudo isso, né? Aquilo que você não tem, mas você tem que ir em busca para responder essa cobrança que é colocada sobre você. Então, gera assim algo que você não tem, você viver correndo atrás de... Né, é a busca desenfreada. Né? É normal você correr atrás dos seus sonhos, das suas responsabilidades e cumprir tudo isso. Né? Mas essa busca desenfreada... Sem controle é que gera um problema. E isso dentro das famílias, Alberlane, eu queria até abrir um parênteses aqui, isso dentro das famílias acontece o seguinte... Por exemplo, eu tenho um irmão rico, né? Eu tenho um irmão rico que eu vejo que ele dá os melhores tênis para os filhos dele, né? As melhores roupas. E aí os meus filhos ali, que são os primos, né? Vê aquilo lá e vai acontecer o quê? Eles vão me cobrar isso. Pai, por que eu não tenho um tênis desse? Pai, por que eu não tenho uma roupa dessa? Entendeu? E aí o que é que acontece? Vai criar em mim aquela vontade de querer essa superação. Muitas vezes eu não vou conseguir e aí vai trazer a frustração, tanto em mim como nos filhos. Então, esse trabalhar, isso vem, né? Isso tem que ser, você tem que mostrar a sua realidade, você tem que reconhecer a sua realidade e mostrar isso para a sua família, que senão você traz consequências terríveis. Né? E eu já vi isso e já li sobre isso, né? De uma família que os irmãos eram ricos e os outros não eram ricos, e isso trouxe uma sequela, primo matou primo matou tio, foi uma terrível na família. Sai destruindo tudo, sai né? destruindo tudo. E o que é que faz isso? Justamente essa cobrança que você falou aí, né? De querer buscar, e muitas vezes a ansiedade é gerada por aquilo que a gente não tem, ou porque as pessoas não têm, elas começam a gerar essa ansiedade e começam a perder o controle da situação, né? Por isso que a gente vê tanta gente endividada com cartão de crédito, tanta gente endividada comprando carro sem poder, aí não paga a parcela, aí lá vem o oficial de justiça, que hoje não precisa mais, basta vir a PM pegar o carro e acabou. Então, isso tudo é consequências de ansiedade, desejos não realizados, né? Propósitos não alinhados diante de Deus, e traz de tudo
essa ansiedade, essa depressão e todo esse descontrole na vida, tanto na vida espiritual, aí começa a entrar para... Porque muitas vezes dentro da igreja você não percebe isso de uma família, de uma pessoa, né? Sim. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, você vai ver lá, a pessoa deve, a pessoa não consegue pagar, a pessoa é mal falada, a pessoa é desregrada, né? Pode-se dizer assim, entendeu? Então tudo é consequência da ansiedade, né? Sim. E depois começa a culpar Deus, né? Pronto. Projeta algo, coloca a vida em torno daquilo. Inalcançável para ela no momento, né? Inalcançável, e depois Deus não faz, Deus não cumpre, né? Começa a jogar para Deus, né? Depois a responsabilidade que é dela, né? O equilíbrio que é dela. Começa a jogar para Deus. Aí o versículo 25 que a gente viu, né? É exatamente isso. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida. Aí que a gente vê a questão da vida espiritual, né? Aí, quanto ao que comer, beber e tal, a gente vê o natural. Jesus, ele mostra para a gente, nesses versículos, que existe um equilíbrio entre alma, corpo e espírito. Entre uma vida espiritual, né? Uma vida de emoções e uma vida natural. Está tudo nesse versículo. Aí, no final, ele diz, não é mais importante, vocês não são mais importantes do que as aves e o Pai tem dado tudo para as aves, né? Não vai dar para vocês. Então a gente tem que perceber isso. Tem pergunta na tela? Ah, tá. Vamos. Você que quer perguntar alguma coisa, tem curiosidade, a psicóloga Alberlane Quinto está aqui para responder suas perguntas, mas já tem no podcast, foi lançadas as perguntas. Cadê as perguntas que foram desde a tarde que é colocada? Está aí o nosso assessor aí, que vai já lançar aqui para a gente. Então, Alberlane, resumindo, um cristão, ele pode ter ansiedade? Ou ele não deve para ter? Ele está propenso a ter, mas ele não deve. Ele não deve ter. Ele não deve, né? Mas nem o cristão escapa disso, né? Não escapa. Ela vai chegar em algum momento. Porque quando você se encontra em uma situação de aflição, de uma situação que vai gerar uma preocupação, ela vai bater na porta, né? E aí é onde entra a sua responsabilidade. Você precisa tomar uma seu autocontrole, né? Isso. Você precisa dominar, porque se você não dominar ela vai dominar você, né? Então, eu sempre, quando eu leio essas passagens, sempre na minha mente vem, olha, ela vai vir. Mas a palavra diz, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, vai vir, mas tome cuidado. Né? Tome cuidado, porque se você permitir, cria raízes, né? Tanto que depois, com o excesso, isso se torna patológico. Então, eu acredito sim que você é propenso a ter, mas você decide qual posição tomar diante disso. Eu podia até dizer, Berlândia, que eu acho que eu já fui ansioso, já entrando no quadro de depressão. Eu acho que eu já passei por isso, porque tinha dias que, meu Deus do céu, nem levantar da cama eu queria. Então, eu acho que isso é um dos estágios, alguma coisa da depressão, né? E só tem um socorro, é o Senhor. É buscar, é ler. Aí eu tomava banho, eu começava a orar, começava a ouvir hinos de louvores, né? E interessante, quando você começa a ouvir hino, que você começa a chorar do nada. Aí eu percebi que eu assistindo alguns vídeos, eu via uma simples ação social, uma pessoa ajudando o outro, eu começava a chorar. Aí eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo. Acho que eu estou num quadro de depressão, né? Porque eu estava muito, como é que eu posso dizer? Sensível? Muito sensível seria a palavra. Tudo que eu via, eu chorava, entendeu? Então, isso não é normal. Aí eu digo, rapaz, tem alguma coisa acontecendo negativa, eu tenho que me cuidar. Então, aí eu passei a buscar mais, a me humilhar mais, a buscar mais o Senhor. E aí eu acredito que eu já tenha superado isso, porque ela vai pegando aos poucos, assim, numa surdina, numa gentileza, pode dizer, que você acha que não, é um estado onde eu vou me resguardar. Que eu via uma vez um pastor dizendo, eu vou tirar um ano sabático, né, um ano totalmente ausente de igreja e tal, mas eu digo, esse cara está aí deprimido,
Porque quando você não quer viver em sociedade, quando você... A Bíblia diz que a gente é tolo, a gente não é saudável que a gente viva só, né? Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, eu já ligo o alerta, esse cara não está bem. Né? Quando o cara busca solidão, eu vou mergulhar aqui, vou ficar sozinho. É um alerta. É um alerta. É porque eu digo para você que eu passei por isso. Eu comecei a perceber, tudo que eu via, eu chorava. Um cara dava uma esmola pro outro, eu chorava. Eu digo, rapaz, tem uma coisa errada comigo. Entendeu? Então, isso. E aí, o pior, Belândia, que a gente não sabe quando começa. Isso. Tem como. Né? Quando você abre, quando vai ver, já tá acontecendo, você nem percebe. Você nem percebe. Né? Você nem percebe. Teve, né, aproveitando o momento, teve ali na adolescência, né, pra juventude, como eu vim de um histórico dentro de casa muito conturbado, né? Uhum. Então, quando você passa por fases assim e você não tem a maturidade, por isso que muita coisa que ansiedade, depressão e diversos outros transtornos atualmente que a pessoa tem, é por conta, muitas das vezes, de traumas, de um lar desorganizado na infância. De uma base não muito boa, né? Isso, porque é um período onde a pessoa ela não tem, a criança ou adolescente, ele não tem tanta maturidade para superar, para lidar com aquilo, né? Então, uma criança é uma peneira, né? Não tem essa peneira, na verdade, não tem essa peneira para, não, isso aqui... é bom, eu vou guardar. Isso aqui não é, entendeu? Então, eu vim de um lar muito conturbado, né? Na adolescência, eu acabei perdendo meu pai de forma trágica, né? Que ele teve a tentativa de suicídio, passou 2 meses em coma, morreu, enfim. E aí eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida. E nesse momento não havia ninguém ao meu lado. Então, a primeira coisa que eu fiz, e a minha mãe e meu irmão estavam passando por um processo de doença, ficou distante e eu fiquei ali, digamos, sozinha, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja, né? Belândia, quando é esse momento, assim, de sair da igreja e tal, a pessoa está criando o seu mundo, é isso? Isolamento, né? Criando o seu mundo ali, de Alice, né? Exatamente. Foi o isolamento, né? O isolamento é uma armadilha muito grande. É uma armadilha. Tem um teórico que fala que a interação com o outro é tão importante quanto o beber e o comer. O ser humano, ele necessita disso para sobrevivência. É uma necessidade. É uma necessidade. Quando não tem alguém para falar, ele fala com o bicho, mas ele tem que falar com alguém. Ele tem. E aí eu me isolei, saí logo da igreja, né? Que é a primeira coisa que acontece. Acontece muito. Saí da igreja. E aí, logo após, o Senhor me chamou novamente e eu voltei, né? Então, a minha cura foi o Senhor. Amém. Foi o Senhor, né? Mas eu decidi se permitir ser curada. Porque enquanto você não abre essa oportunidade que você tem para o Senhor trabalhar em você, não tem como, né? Você não tem como. Não tem como. Então, por isso que a gente precisa de profissionais, sim, mas eu não posso deixar de acreditar no poder de Deus. Eu creio também. Que Ele cura. A ciência não promete cura para uma pessoa que tem depressão. Ela não tem essa capacidade de prometer. Então, a primeira coisa, ele diz, olha, a gente não promete cura. Né? E a gente que crê, a gente não pode negar isso, que tem uma cura. Que Cristo, ele é a cura. O poder de Deus, ele traz cura, sim. O tratamento farmacêutico, os medicamentos, eles são paliativos, né? Sim. De certa forma, né? Inclusive tem uma categoria de psicólogos que não são a favor do tratamento medicamentoso. Porque, assim, é importante o acompanhamento dos dois, tanto o psicoterápico quanto o medicamentoso, né? Porque se você usa apenas medicamentos, aqueles sintomas eles vão diminuir, mas se você parar, o que mudou?
Como foi que você lidou, né? E já a psicoterapia, ela já tem, né, outro rumo. Mas o medicamento, ele, de certa forma, ele ajuda, mas muitas das vezes vai dar um alívio momentâneo. É para aquele momento que você está usando. É aquela droga ali, é só aquele momento. Né? Quando você parar, a sua vida continua a mesma. O que você tem dentro, tá ali. Não houve uma transformação de vida. E o que eu tenho percebido, e tenho até lido li algumas coisas, que a criança, muitas vezes os pais não se preocupam na forma de criá-las, mas o jovem, a criança jovem, ele vem crescendo, ele vai acompanhar aquele padrão. Né? É por isso que Freud disse que nós somos frutos do meio. Né? Se você nasce numa favela, a probabilidade de você ser uma pessoa, né, dali, da raiz mesmo, é 90% a 95%. Né? Freud diz, ele diz isso, você é fruto do meio. Se você nasce no meio da criminalidade, dificilmente você deixa de ser um do meio. Se você é uma pessoa rica, dificilmente você não será rico. Né? Então, eu acredito muito nisso. Agora, existem as exceções, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que nós somos um padrão de espelho daquilo que a gente vê no dia a dia, daquilo que a gente cresce, né, como padrão. Então, é isso aí. Mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Eu te falei, o cristão, ele pode ter essa ansiedade? Aí você me falou que pode, está dentro do, né, ela pode chegar. Então, me fala uma coisa, a questão da fé, a pessoa que está na igreja, ela está orando, ela está, né, fazendo as coisas da igreja, ela está vivendo uma farsa ou ela está tentando se curar? O que a gente podia colocar numa questão dessa? A pessoa que está na igreja, mas ela está deprimida, ela está ansiosa. Aí, muitas vezes, ela sai da igreja. Por quê? Porque ela tá achando que está vivendo uma farsa ou ela está, sei lá, buscando um meio de se tratar. Não sei como é que... É o processo, né? É o processo, né? É o processo. Uns aguentam e outros não, né? Tem pergunta na tela. Vamos para a pergunta, por favor. Essa foi boa. Como saber se tem ansiedade? Quais são os principais sintomas da ansiedade? Deilson. Pronto. Como é que a gente sabe, Alberlane? Pronto. Eu vou falar da ansiedade exagerada, né? Aquela que é desproporcional, é a que domina, né? Tá. Bom, ela age tanto nos pensamentos, né? Quanto no físico, né? No físico, geralmente as pessoas, elas falam de falta de ar, tremores, né? Só em pensar na situação que ela tem medo, que ela pode viver, viver, o corpo ele já começa a reagir. Então, tremores, aquele suor excessivo, palpitação, né? O coração acelerado, né? São sinais. Sim, são sinais, né? Certo. Os pensamentos dessa pessoa. E às vezes nem tem um motivo aparente. Nem tem um motivo. Ela simplesmente sente. Ela desenha isso. Às vezes é um ciclo, né, que a pessoa começa a viver. E aí são pensamentos acelerados, pensamentos catastróficos. Só de, né, coisa ruim. De coisa ruim. Ela está em casa, simplesmente do nada, e começa a vir pensamentos de morte, de fracasso, né? Então, são vários esses sintomas, não é necessário a pessoa ter todos eles, né? Insônia, também dá insônia, aquela inquietação de madrugada, aquela... A pessoa não consegue dormir, o CD não desliga, né, da cabeça. Isso, né? Preocupado com o amanhã, com o que vai acontecer, sensação de incapacidade ante algumas coisas, e por aí vai. Os principais sintomas, né? Sim. E aí eu vou falar no Salmo 37, do verso 3 em diante. Aqui tem uma das curas que o Senhor proporciona nas nossas vidas. Está no Salmo 37, diz assim, ó. 37. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, Belândia, eu coloquei esse salmo aqui porque eu deu aquele, né, toque assim de que esse salmo é um dos salmos da cura da ansiedade, que eu acredito, né? Que ele diz em confiar no Senhor, deleitar-se, entregar o caminho e confiar. Sim. Entendeu? E isso é, sem dúvida nenhuma, a fórmula mais perfeita de cura da depressão. É a gente acreditar que esse Deus ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa. Como? Através da entrega, né? A gente entregar o nosso caminho, a nossa vida espiritual, a nossa vida natural, a nossa família, os nossos desejos, né? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se a gente partir, né, do primórdio que nosso coração é enganoso, a gente não se deixa enganar pelos nossos pensamentos. Porque quando a gente começa a desenhar, Belândia, eu vejo, por exemplo, eu tenho um amigo que às vezes eu falo com ele e ele diz para qualquer coisa que eu vou falar, ele diz logo que não vai dar certo. Não, mas isso não dá certo assim não. Não, isso não dá certo assim não. Isso dá certo assim não. Aí um dia eu perguntei para ele, cara, por que tu fala tanto não? Ele disse, não, porque o não eu já tenho. O negativo eu já tenho, que é o não. Se não der certo, eu já estou conformado. Aí eu vou buscar o sim. Eu digo, cara, mas isso está errado, isso é um negativismo, isso te deixa para baixo. E o cara vive assim, ó, Berlândia. Até hoje, tudo que eu falo com ele fala, Caio, não vai dar certo, pastor. Pastor, isso aqui, não, pastor, assim não vai dar certo. Não, cara, isso não. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, tira esse não da tua vida. E eu digo, cara, tu tá deprimido, tu tá em depressão. Pergunta na tela, vamos lá para a pergunta na tela. Quais os principais sinais a se atentar em relação à saúde mental? Estou na saúde mental agora, Saúde Bela. mental. Bom, os principais sinais. Normalmente, quando a pessoa ela apresenta esses sintomas de que a mente não vai bem, né? Ela é o isolamento. Uhum. Se você perceber uma pessoa que começou a se isolar, principalmente uma pessoa que ela costuma estar né, nas rodas, nos grupos, costuma se comunicar, e ela começa a sumir, já é um sinal para você entrar em contato com essa pessoa. Você sente falta dela? Exatamente. Uhum. Já tem alguma coisa, o isolamento, né? Uhum. Outra coisa, outro sinal é o estresse. O estresse, ele faz um estrago no corpo do ser humano, no cérebro, no físico. Uhum. Né? Tanto que tem várias doenças que são geradas a partir de estresse, né? Uhum. Ser submetido ao estresse, né? Irritabilidade, insônia. Fica irritado fácil, né? Não é aquela pessoa que se irrita de um tempo, não. É aquele irritado fácil. Você fala um pinguinho, já explode, né? Sim. É algo constante, né? É o que a pessoa que sempre está no limite. No zangado direto, né? Aquele cara explosivo, né? Isso. É um dos sinais, né? A insônia também, ela é algo para se preocupar, né? O corpo cansado. A pessoa que ela não dorme bem, ela já acorda estressada. Ela já acorda, ela já não acorda bem. Então, a insônia também é algo para prestar atenção. Alteração até mesmo na alimentação, né? A falta de apetite. Então, todos esses são alguns sinais que você deve prestar atenção. Albelândia, eu vou te contar um agora. E o contador de história, Albelândia? Eu tinha é muita história. Eu tinha um contador de história ali que sempre ele fugia da realidade dele com histórias. Aí eu tenho um cara ali que é esperto, ele disse, rapaz, esse cara, ele não está nessa terra não, esse cara está fugindo da realidade dele. E Albelândia, a gente acreditava e a gente começou a perceber que realmente ele contava história para sair do mundo dele, assim como uma fuga. Eu acho que era um problema mental. Muitas vezes você encontrar uma pessoa que ela começa a contar história, que não sei o que, nada a ver com o que você está falando, eu acho que é um problema mental.
Sim. A minha mãe ela teve Alzheimer. E o que a gente mais percebeu foi ela contando história. Até um dia que ela contou uma história absurda do meu irmão, e meu irmão tinha roubado umas roupas íntimas dela. Aí a gente disse, não, está acontecendo alguma coisa estranha. Primeiro ela acusou uma cunhada minha, pobrezinha, morava em cima, nada a ver, disse que minha cunhada roubava as joias dela. Aí minha cunhada morria de chorar. Né? Eu estou sendo acusado, eu digo, não, isso tem alguma coisa, ela está passando uma fase, e a gente não entendia, né? E aí a gente, né, ficou observando, e a minha irmã, todo dia lá na mamãe, todo dia. Aí quando ela contou a história que o meu irmão mais novo estava roubando peça íntima dela, aí a minha irmã disse, não, ela me chamou e disse, a gente tem que levar a mamãe no hospital, tem alguma coisa errada, que está passando do limite as histórias. E aí, foi espelhado nesse cara que eu conheci, que eu disse para a Adila observar, para minha irmã observar. E aí, quando a gente levou lá no HGF, a gente percebeu, foi detectado o problema de Alzheimer. Justamente por isso, ela sai da realidade, a pessoa sai da realidade dela para fugir realmente do momento dela, né? Incrível isso que a mente faz, né? Sim. A mente, ela trabalha assim, né? É incrível demais. E acontece muito em pessoas que tiveram algum trauma muito grande, né? E ali não conseguiu lidar e foi a forma de fuga, né? De fuga. Porque muitas vezes, Berlane, às vezes tem gente que entra numa crise de ansiedade, muitas vezes num casamento, numa depressão, por causa de uma má palavra, né? Por isso que diz, a palavra tem poder, realmente ela tem, né? E o Provérbios 12, eu separei aqui Provérbios 12 para a gente, né, ver aqui o Provérbios 12, diz assim, ó, deixa eu colocar na tela aqui. Tudo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repressão, não é o 1 não, desculpa, é o 25, põe o 25. 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Olha que coisa, a Bíblia diz tudo, né, Berlane? Mas uma palavra boa ou bondosa o anima. Olha que coisa linda. Então, na minha tradução diz assim, um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa alegra o homem. Entendeu? Então, a gente percebe que muitas vezes a gente vê uma pessoa ansiosa, uma pessoa, né, querendo sair da igreja, toda aquela fase ruim, às vezes é uma palavra mal colocada, uma palavra, né, fora de tempo. Então, a gente percebe quão poderoso é uma palavra, tanto de vida quanto de morte, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado dentro da igreja do Senhor, né? Uma palavra boa, ela alegra, a Bíblia diz que ela formoseia o rosto, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, Alberlane. O que seria mais, Alberlane? A gente podia colocar aqui para o público sobre ansiedade, sobre depressão. O que é que você tem mais aí? Continuando, né, nessa linha. Sim, vamos falar da terapia? Vamos. Vamos falar da terapia, porque já é que horas já no teu já? 9h43. Vamos falar da terapia agora? Vamos Pronto. Sim. A terapia, como é que funciona a terapia nesses casos? Pronto, a terapia, né? A terapia, ela é um ambiente, primeiramente, acolhedor, né? Acolhedor, né? Acolhedor, né? Deixa eu anotar aqui. Que vai oferecer ali uma escuta para aquela pessoa que ela normalmente chega até em crise, né? A psicóloga, ela empresta o ouvido, é? É, sim. Com técnica, com experiência, com ciência, mas sim. Defende até a questão de que amigo não é psicólogo, né? Uhum. Porque o psicólogo, ele não está ali para aconselhar. Ainda existe muito o conhecimento das pessoas de que o psicólogo é o conselheiro. Uhum. E não é, né? Ele é aquela pessoa que lhe auxilia no seu processo, né? Você que vai encontrar a sua verdade. Então, ela, se eu fosse me encostar, você não ia me tirar do processo, você ia fazer eu caminhar dentro do processo para eu poder sair. O processo, ele é seu. Eu tenho que caminhar dentro dele. Eu sou apenas ali
a auxiliadora Aham. para a sua saída. Aham. Então, assim, a gente costuma intervir, sim, em Aham. alguns momentos, mas a própria pessoa que vai encontrar, Tem que dar os passos, né? exatamente, a sua própria saída, né? Aham. Então, a psicoterapia, ela proporciona essa escuta, esse acolhimento, um acolhimento sem crítica, sem julgamento, porque acontece muito quando as pessoas vão procurar a pessoa errada, né? Vamos dizer, os conhecidos, e aí, às vezes, a pessoa ela só precisa ser escutada. A pessoa tá mal, às vezes ela vai lá no apartamento da Mônica, né? Pra Mônica. Aí nem a Mônica nem pode fazer nada, né? E aí a pessoa ela só quer ser escutada, Escutada, né? e aí a pessoa começa a encher de conselho, de crítica, de julgamento, e aí você acaba afundando mais ainda essa pessoa, né? E dentro da psicoterapia existe uma escuta qualificada. Então, não é só uma escuta, é uma escuta que existe uma ciência por trás, né? Um estudo de longos anos, Claro. técnica, né? E ali, mas a responsabilidade maior, ela sempre será sua. Né? E dentro do SET, né, as pessoas, os pacientes, eles colocam você como o todo saber. Você tem a minha saída, então eles começam chegando, e aí, o que é que eu faço? O que é que você me diz? Se eu cheguei aqui, você vai resolver, né? Então eu jogo tudo que eu sinto, todos os meus problemas, e eu quero sair daqui com uma resposta sua, porque você é a pessoa sábia, você é que é o profissional, e não é assim o processo. E tem processos de pessoas que ela vai querer até desistir porque ela acha que não está funcionando. Porque ela não está melhorando do dia para o outro. Tem pessoas que passam anos. Como tem alguém que 4 sessões, como já aconteceu quando eu estagiei no plantão psicológico, 4 sessões e a pessoa, o caso dela foi resolvido juntamente com o meu supervisor. Olha, a gente fechou esse caso aqui e tá tudo certo. Mas tem pessoas que vai passar anos. Então, é muito subjetivo, depende muito de cada caso, de cada pessoa. O que eu vejo também é que, às vezes, o caso é até resolvido, mas a pessoa sempre tem uma sessão ou outra a mais para ter toda uma certeza, né? Porque também, né? Não é assim. É como um caso que eu vi, eu testemunhei um caso de uma pessoa que estava com um problema muito grande no casamento, sabe? Muito grande, muito grande. Não, era terrível. E aí, eu cheguei, me ligaram para mim, eu fui lá, né? No casal. Eu cheguei, o casal estava... Para você ter ideia, a mulher já estava com a mala pronta para ir embora. Mala pronta. Aí eles me chamaram para conversar, a gente ali na área, eu não quis nem entrar na casa. Eu disse, não vou entrar na casa não, vou ficar aqui fora mesmo, na área. Eu sentei, aí eu comecei a conversar com eles, e aí começou toda aquela troca de farpas, né? Começaram a se degladiar. E aí ela disse uma frase muito, muito forte, que foi... Eu vou atrás de um homem de verdade. Nossa. Exato. Nossa. Devia uma mulher dizer uma coisa dessa para um homem, ela tem que ter muita coragem, num momento desse. E o cara se desesperou, porque a vontade do cara era matar, né? Era matar, era... Eu digo, calma, cara, calma. E ela disse, graças a Deus, ela saiu. Ela foi pro quarto, acho que ela foi pegar a mala dela, estava pronta. E ele disse, e aí, pastor, já falou isso, e agora eu vou batalhar. Não, calma. Aí, Alberlane, eu fechei meus olhos e disse assim, Senhor, eu não sei o que dizer mais. Que eu já tinha conversado aqui. Pai, eu não tenho, como está aqui, eu não tenho esse conhecimento científico, né? E eu fiquei na dependência do Senhor total, e o Senhor me disse assim, ó, diz para ele que o que ela falou foi uma defesa. Alberto, desceu isso do céu, eu olhei para ele e disse, cara, ela só disse isso porque ela não pode te dar um soco na cara. Ela disse isso, né? Ele ficou assim, como assim, pastor? Porque se ela pudesse, ela te dava um soco na cara, porque tu não fez isso, não fez isso, não fez. Aí eu comecei a relatar o que ela tinha dito, algumas coisas, que o homem tem que ter essa posição. E aí eu disse, ela disse isso como autodefesa, porque se ela pudesse te dar um soco, eu nem estava aqui. Ela já tinha te arrebentado. Por isso que ela disse isso. E ela tinha dito várias coisas e tu não tinha se ofendido. Ela foi e falou isso. Aí Alberto, será, pastor?
Ou será que ela... Não. Cara, é autodefesa da mulher. Ela não tem como te espancar, ela não tem fisicamente força, e ela usou as palavras. Aí será, pastor? Aí ele começou a chorar. E, cara, te acalma, vai lá dentro. Eu sei que para você a culpa é dela e para ela a culpa é sua. Mas tu quer ver quebrar tudo isso aqui? Ele disse, como? Vai lá dentro, bate na porta, pede licença e diz assim, me perdoa por tudo que eu fiz, tudo que eu falo. Cara, ela vai se derramar lá. Vai lá. Aí ele foi. Aí o Belém comecei a orar. Eu digo, meu Jesus amado, opera nisso aqui que eu não sei mais o que fazer, não. Mas para a glória de Deus, o casal ficou junto. O casal se reconciliou e ficou junto, mas a Uberlândia teve que vir do céu. Porque a sabedoria do céu. porque eu já não sabia mais o que falar. Eu não tinha mais argumento. E quando ela disse isso, eu fiquei sem alma. Acho que minha alma, meu sangue saiu, alguma coisa, porque eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. Pergunta no Instagram, vamos lá. Como a igreja pode ajudar em relação à ansiedade na vida dos jovens? Bia, Paulinha, Beatriz, Paulinha. Primeiro ponto. As duas pessoas. Tem uma pessoa, eu fiz a pergunta também, fiz várias perguntas também, viu? Tem uma pessoa que me disse que perguntou também, eu não vi ainda aqui. Como a igreja pode ajudar? Pronto. Percebe-se que os jovens, eles, ao mesmo tempo que têm receio de conversar sobre os seus medos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus problemas, né, tem a grande necessidade de falar também. Né? Então, acho que o primeiro ponto é a escuta, né? É você estar disposto a escutar essa pessoa. Se deixar ajudar, né? Sim, escutar essa pessoa de forma empática, né? Sem julgamento, sem críticas, né? Acredito também que você direcionar aos líderes também, sabe? Porque jovens, eles costumam ter muito essa barreira de se direcionar às pessoas que são responsáveis, né? Por vergonha, por medo de crítica, do julgamento, né? Tem aquela questão que tem que ter toda, eu vou falar dessa forma, essa perfeição, né? Essa perfeição. E aí você expor algo seu lhe faz até menos crente, né? Jovem, ele é muito movido a esse medo da crítica, né? Do que vão achar, do que vão falar. Então, primeiro ponto é a escuta, né? Essa escuta sem crítica, estar aberto realmente a esse irmão, né? Esse irmão. Direcionar a pessoas que sim têm mais experiência, né? Aos líderes, porque tem casos que realmente é necessário um direcionamento espiritual que você pode dar, mas provavelmente outra pessoa responsável por ela possa né, dar com mais propriedade. Na igreja é muito da questão do acompanhamento. Se ela deixar, né, se ela disser assim, realmente eu quero que a igreja me ajude, é só uma questão de acompanhamento, né? Porque eu percebo que os jovens, eles vão do alto, de um extremo ao outro, assim, numa questão de segundos. Sim. Né? Na questão, ele está muito envolvido, né? Tá top ali, você pula da duna, fala o que quiser, mas aí depois desaparece. Né? Se você perceber, ali, vou falar a juventude, ela está no meio entre a infância e a fase adulta. Aborrecente, né? Essa transição, ela é extremamente perigosa. Ela é um turbilhões de sentimento, de cobrança. Então, é uma transição. É o momento que está mais perdido, né? Ali. Então, por isso esse alto e baixo, né? Porque é um momento, se prestar atenção, da infância para a parte adulta. O jovem tem dia que ele tá lindo, aí tem dia que ele não se acha ninguém. Eu sou feio, não sei, meu nariz é torto. Jovem é desse tipo aí. Então, né? É ou não é? Não. Tem dia que ele tá com roupinha nova, ele se acha o cara, chega na igreja, é o cara. Aí tem dia que você olha no espelho, aí achou que o espelho deu uma investidazinha, meu nariz está torto, meu olho é mais baixo, não sei o quê, ninguém olha para mim. O jovem tem muito disso, mas é uma fase muito linda que vocês aproveitem, porque a vida vai puxar muito de vocês. Então, quer
quer ser ajudado na igreja, se deixem ser ajudados, que com certeza, na mais de Deus ou em qualquer outro lugar, você será bem assistido. Sim, com certeza. Tem mais perguntas? Quero Coca-Cola. Eu estou bebendo bastante água aqui. Quero Coca, gente. Manda aí, ouvinte aí. Você que está nos assistindo, manda uma coquinha aqui pro pastor. Oh, Jesus. Ingrid. Pai do Senhor, pastora Ingrid. Tem a Priscila, tem a Cauane, o João. Rapunzel, até a Rapunzel está aqui hoje. Ah, o Abraão, rapaz. O Abraão está por aqui, rapaz. John, Gabriel, Pai do Senhor, Ronaldo, William, Siciliane, Deus abençoe. O que fazer para reconhecer que a ansiedade te pegou? Olha aí, ó. Essa é a minha, ó. E aí, ó, Berlane? É quando principalmente você vê que você está no momento de sofrimento, viu? Amandinha, Pai do Senhor. Quando a gente está no sofrimento, ó, Berlane. Mas qual é esse tipo de sofrimento? É a partir dos sintomas que eu falei inicialmente. Né? Quando você percebe que tanto esses sintomas físicos quanto esses psicológicos, eles começam a lhe impedir, a limitar. Né? Você já não consegue mais fazer aquilo que você fazia antes, você já não consegue ir para onde antes você ia. Então, a partir do momento que isso começa a lhe limitar, aí é né? Aí é o problema, é onde ela te pegou e você precisa de uma ajuda. De uma ajuda. Né? O fato de você ir atrás de uma ajuda, você já está se deixando ser ajudado, você já está dando o primeiro passo, você já está se posicionando, né? Então, o grande problema é esse, Alberto. O grande problema que eu acho é esse. É essa partida. A pessoa dizer assim, não, vou atrás de alguém para me ajudar. Então, esse é o grande problema. As pessoas, elas morrem ali no seu lugar e não procuram, quer dizer, eu não quero que perceba que eu estou passando por isso e tal, né? Sim. Por exemplo, os nomes que eu passei aqui, ó, tem pessoas aqui, ó, a Nicole Kidman está aqui de novo, ó, só tem estrela de Hollywood aqui hoje. E tem pessoas aqui, ó, você que está nos ouvindo, não sei se você ainda está na live, mas tem uma pessoa aqui, ó, que tem quadro, Deus está me dizendo, está em quadro de depressão. Está em quadro de ansiedade muito forte. Você está aqui, eu não vou dizer teu nome, mas se você quiser, né? Uma oração, é só dar um toque aqui na live. A gente ora por você. Tem uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, entendeu? Que está num quadro que, para mim, é um quadro de depressão. E Jesus quer mudar a tua história. Tu está aqui na live, aqui assistindo, ó. Tu passou aqui, ó. Manda um coraçãozinho aí pra gente que a gente ora por você, né? Que mais? Tem mais pergunta ainda? Tem mais pergunta, vamos lá. Quais os sintomas da ansiedade? Quando sei que estou em crise, Thalita? Essa já vou responder novamente, né? Já é bem semelhante, mas eu posso... É semelhante. semelhante. Mas deixa aí, a Thalita é gente boa, né? É gente boa, merece. Quais são os sintomas, né? São os sintomas físicos e os psicológicos, né? Os emocionais. A pessoa, ela começa a sentir falta de ar, irritabilidade, tremores, palpitações, né? Pensamento acelerado, insônia, né? Preocupações excessivas. Esses são alguns dos sintomas que você tem que prestar atenção e procurar uma ajuda. Thalita, eu até pensava que você estava assim quando você chegou na igreja. A Thalita tá perguntando aqui. Eu até achava que ela tinha esses sintomas, Thalita, de ansiedade. Hoje não, hoje você é uma pessoa totalmente diferente, tá bem com a vida. Mas põe aí 1 Pedro 5,7. Tem uma fórmula para você, mais de uma, né? A Bíblia é cheia de ensinamentos. 1 Pedro 5, verso 7.
Lancem sobre ele é Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse é um não, só o 7. Essa é uma das fórmulas, uma das chaves que Jesus deixa para nós em 1 Pedro 5,7. Lançar sobre ele. Porque muitas vezes a gente quer resolver do nosso jeito, Aberlândia. Muitas vezes a gente quer resolver, tomar decisões. Porque eu estou assim, eu estou mal, eu vou fazer isso. Aí pode ser um grande abismo, né, na verdade. Em vez de ser uma solução, ser um grande abismo, tomar uma decisão dentro daquilo que muitas vezes você não sabe as consequências, as sequelas, como a Bíblia diz, né? Sim, tem que ter esse cuidado. Eu vou só complementar com Filipenses 4, 6, 7, né? Filipenses 4, 6. Que é uma estratégia, né, que estratégia. Deus nos dá juntamente. 4, 6, ó. Não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo, pela oração, olha as chaves, ó, oração, súplicas, ação de graças, apresentem vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que chave linda. E, inclusive, o senhor falou durante esse momento aqui sobre a entrega. A entrega. Ele fala exatamente, antes que você esteja, né, ansioso, apresenta a Deus aquilo que te aflige. Aquilo que te preocupa. Então, uma estratégia grandiosa é a entrega. É a entrega. Né? E aí, o Senhor fala, né, e a paz de Deus, ela virá sobre você, né? Ela dará descanso ao seu coração e à sua mente, né? Porque são duas esferas que a gente tem que ter bastante cuidado, né? É a mente e o coração, né? Porque tudo aquilo que a mente capta depende muito da forma que você capta as circunstâncias, os momentos, e aí desce para o coração, né? Então, é outra estratégia também, é entregar ao Senhor. E aqui é um ponto de partida, você tem que entregar, e para você entregar, você tem que dar essa partida, né, Belândia? Você tem que dar essa impulsionada que muitas vezes a pessoa não consegue dar, né? Tem mais pergunta, irmão? Se tiver, a gente vai. Manda. Amandinha, Pai do Senhor, viu? Deus abençoe. Amandinha do Douglas. O que fazer quando perceber que estou apresentando sintomas de ansiedade? Primeiramente, você precisa aceitar que você precisa de ajuda, né? Você necessita de reconhecimento. É o primeiro passo. Porque muitas das vezes a pessoa chega no consultório, não, eu estou aqui porque a minha irmã mandou. Não sabe nem o que está fazendo lá. Né? Então, faz parte do processo também você reconhecer, você dá que precisa de ajuda, você dá esse passo e procurar um profissional, procurar alguém dentro da igreja, que possa lhe ajudar, né? Apresentar ao Senhor, já que a gente está apresentar ao Senhor aquilo que lhe aflige, aquilo que está lhe preocupando, que na verdade é o primeiro passo que tem que se dar, né? Porque a partir daí o Senhor ele vai direcionar você aonde você deve ir, né? Exato. É isso. Tem mais perguntas, gente? Tem mais? Se tiver, a gente vai. Como fazer para buscar a Deus verdadeiramente e deixar de pensar em fazer a vontade da carne? Johnzinho. Irmão, buscar verdadeiramente a Deus, isso é uma decisão muito particular. Né? Eu não posso dizer assim, busque verdadeiramente a Deus e você busca, não. Você tem que querer, parte de você, é o que a gente está falando aqui. É você ler, é você meditar, é você orar, é você dizer não para o pecado, né? Não para a prostituição, não para os desejos carnais. Aí como é que eu faço isso, pastor? Vai jejuar, cara. Vai jejuar. Por isso que a gente jejua 21 dias no começo do ano, já para ir matando, né, a carne, já para não
não ter esses pensamentos, que quando você abate o teu corpo, o teu corpo sente, né? Os desejos da carne, eles começam a sumir, eles começam a diminuir. Então o jejum é uma ótima prática. E jejum, quando você jejua para você. Você não jejua para alguém, não. Eu vou jejuar pela vida de fulano. Não é isso, não. Você jejua pela sua vida. Por quê? Porque primeiro você tem que se estabelecer. Primeiro você tem que colocar um equilíbrio na sua vida espiritual para você poder ajudar alguém. Então o jejum é muito particular. Como é que eu busco verdadeiramente a Deus? Vai jejuar. Acordou, não bota nada na boca até tal hora, a hora que você aguenta, até 8 horas, até 9, até 10. Aí assim toda semana você vai mudando até chegar num ponto que você diz, não, agora tá bom. Viu? Mas o jejum é a melhor forma de você matar a carne e alimentar o espírito. Tem mais, irmão? Tem não? E é uma decisão, né? É uma decisão difícil, né? Porque as pessoas não querem deixar os deleites, né? Porque você decide, ou você decide ser controlado pelo espírito, ou você decide ser dominado pela carne, né? A palavra diz. Então, é uma questão de decisão, né? E para encerrar, irmãos, eu queria botar Provérbios 4:23, para não ficar só nas nossas palavras, né, dos mortais. 23. Quero deixar para a igreja, quem está nos ouvindo, Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o vosso coração, o seu coração, pois dele depende a sua vida. Algumas traduções diz procede a saída da vida. Tudo procede do seu coração. Guarda o teu coração, meu irmão. Nessa noite, eu quero agradecer aqui a psicóloga Alberlane Quinto. Obrigado pela presença. Obrigado por tudo que foi debatido aqui. Tomara Deus que tenha entrado na mente aqui dos nossos ouvintes, de quem viu, ouviu, de quem está acompanhando essa live, né? Então, Alberlane, seja muito bem-vinda aqui. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Viu? E esperamos a senhora de novo aí com mais assuntos, né? Para a gente debater aqui, para melhorar os nossos conhecimentos aqui. Sim. Então, agradeço a Deus pela vida de cada um que esteve aqui conosco, nos ajudando, a vida de quem nos ouviu nessa noite, e que Deus possa prosperar a tua vida espiritual mais e mais. Vamos orar para encerrar? Alberlane Quinto, nos dando a honra, por favor, ore para encerrar. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, Paizinho, cada um que esteve aqui conosco, Pai. Abre a mente, Senhor Jesus, para entender, Pai, a Tua voz, para entender a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, abre o coração, Pai, para entender aquilo que o Senhor tem para cada um, Paizinho amado. Guarda, Paizinho amado, essas pessoas que estiveram aqui conosco, Pai, que elas possam entender que a sua própria força, Pai, não a sustenta, mas é a Tua mão, Senhor Jesus. É a Tua mão que sustenta, é a Tua mão que fortalece, Senhor. Paizinho amado, que essas pessoas, Senhor, elas possam caminhar segundo a Tua vontade, que elas possam olhar muito mais além, Paizinho, que elas não possam ver só apenas o natural, mas vejam o sobrenatural, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que elas imaginam, Senhor Jesus. Paizinho, eu venho te pedir, abençoa, Pai, e nos dá, Senhor Jesus, cada vez mais sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos. Até segunda-feira com mais um podcast Hora Nona. Que Deus abençoe a todos.